Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Direita Nova York. Hoje vamos falar sobre Bolsonaro frente a frente com o todo-poderoso Alexandre de Moraes, hein, Adriano? O Supremo, né? Exato. Falando do Supremo. Houve muita expectativa, né, com relação a esse encontro dos dois, né? Todos nós estávamos aí, tanto os de direita, os militantes, os falsa-direita, os de esquerda. Os sacizeiros. Todo mundo estava numa expectativa desse encontro, mas essa semana a gente acabou vendo uma situação que não foi o esperado, né? Porque a gente viu um Bolsonaro ao mesmo tempo meio cansado, inclusive o tom de voz, o timbre de voz dele. Claro, acabou de sair de uma cirurgia, que inclusive foi arbitrariamente intimado, né? Em pleno UTI. Foi isso? Exatamente. Foi isso, Xandinho? Foi? Exatamente, cara. Foi isso aí mesmo. Então você imagina a pessoa convalescente, doente, sendo intimada por esse circo, né? Porque o que a gente viu ali foi realmente uma cena deprimente, né? Eles não têm as provas de que de fato foi golpe. O coronel lá, o Cid Moreira? Não, o Cid Moreira é aquele... Esse aí não. Esse já morreu. Esse aí é o Cid peidando a tanga. A gente viu o tal do coronel Cid lá desfazendo todas as narrativas de golpe, inclusive sendo jocoso, né, para dizer assim, de que aquilo tudo foi uma conversa de bar, botiquim, né? Conversa de botiquim. Até o Alexandre perguntou qual era o tema da conversa. Não, eles falavam mal de você, mas de uma maneira assim informal, né? Quer dizer, dos memes da internet e tal. Enfim, aí chega o Bolsonaro na hora de fazer o depoimento dele, né? E ainda com um tom de brincadeira, que isso foi uma coisa assim que ele teve a oportunidade de chamar atenção, de colocar a verdadeira gravidade, né, das pessoas que estão presas, de gente que o defendeu, de gente que, inclusive teve lá o fato do Clezão, né, que faleceu na prisão, daquelas senhorinhas que estavam ali na frente dos quartéis, apenas servindo ali, estão presas também, daquela moça que pintou uma estátua com batom e que foi severamente julgada e tem uma condenação, se eu não me engano, de 18, 17 anos de prisão. Exato, por um simples perdeu o mané, não a mola, né? Perdeu o mané, não a mola, se referindo a um imbecil que esteve aqui em Nova York. Aí atrás de você, vivendo, Nova York. Enfim, respondendo a uma pessoa que perguntava, assim, aparentemente perplexa, né? E a resposta que ele tinha a dizer, isso é perder o mané, não a mola. Quer dizer, bem a resposta do canalha, né? Enfim. E aí o Bolsonaro, na frente desse sujeito, faz uma brincadeira inoportuna. Um sorrisinho, com piadinha. Uma piadinha, né? Que acabou... Parecia até um encontro de velhos amigos num churrasco, né? Eu entendo que ele quisesse ali deixar um recado de que em 2026 ele está de volta. Mas eu acho que era o intuito dele, era esse, né? Mas eu tenho aquela velha máxima, né? Com um demônio não se brinca. Né? Isso é verdade. Com um demônio não se brinca. Ele não vai trazer nada de bom para você. Tanto é que eu declino disso aí. E falou, tome cuidado, consulte seus advogados o que você vai dizer. Ou seja, ele já fez uma ameaça ali, assim, diretamente. Então ficou aquela situação amarga, né? Uma situação Exato. assim... que rançosa. E, infelizmente, não foi o que a gente esperava, mas eles não conseguiram provar nenhum fundamento nas acusações de golpe, mais uma vez. E o Bolsonaro, a gente não está aqui para atacar o Bolsonaro, nem para crucificá-lo, é uma pessoa que sofreu um atentado. Exato. Sofreu todo tipo de perseguição pelo fato de Por um pessoalista, né? Pelo fato de ter uma atitude anticomunista e se dizer anticomunista e defender umas ideias que a gente simpatiza,
Nós não somos 100% dizer que o Bolsonaro acertou 100% e também não vou dizer que ele errou 100%. Mas dentro dessa farândula toda, o Bolsonaro é o único que foi diretamente contrário a essa esquerdização, ao contra o kit gay, né? Que ele foi uma bandeira dele. E ele teve essa oportunidade de ser contundente, como sempre foi, e ali ele acabou, eu não sei se por falta de orientação, os advogados ou o que o valha, ele acabou, infelizmente, tendo uma atitude que decepcionou a muitos. E confirmando isso tudo aí, Adriano, essa semana a gente esperava um Bolsonaro assim mais firme, né? Mais direto, né? Especialmente diante do ministro Serri, né? Pensou que eu ia falar, né? Pensou também. Eu também queria falar, mas era a chance dele confrontar, né? A narrativa desse suposto golpe, né? Defender pelos presos políticos, né? É só uma confirmação mesmo. E mostrar que tudo isso é uma farsa construída por um sistema, não é, Adriano? Exatamente. Então, deixou a desejar, vamos dizer assim. Pois né? E a pena é que a gente viu lá o contrário, né? Em vez de enfrentar o abuso de autoridade com seriedade que o momento pedia, o nosso capitão acabou fazendo essa piadinha, riu com Moraes e ainda soltou uma de que ele poderia ser vice, né? Em 2026. Eu entendo, mais uma vez, o recado que ele quis dizer que em 2026 ele está de volta, mas a situação não me parece que vá ser isso, não. Né? Exato, até agora, Adriano, porque a gente até entende o sarcasmo, né? Sim. Mas tem hora e lugar, não é? A situação foi inapropriada. Não, e olha que vocês dizem que eu sou bolsonarista, e eu não Sim, sou. Você é eu não me declaro bolsonarista. Você. Mas para quem tá preso injustamente há mais de anos, né? Ver essa cena é desolador. Porque no fundo, Adriano, parece que ele aceitou o jogo da esquerda e ainda passou o pano. Então, não sou bolsonarista. Eu não acredito que ele tenha passado pano. Praticamente passou o pano. Essa brincadeirinha dele aí, infelizmente, ele cagou na batatinha, vamos dizer o português correto, vai. Eu não acredito que ele... Eu não vou tirar pedra no Bolsonaro, porque ele continua sendo um dos que tem combatido a esquerda. Não, isso não há dúvida. Isso daí eu sempre continuo dizendo e também sou completamente a favor de... infelizmente, se ele vier, tô lá com ele. Isso não há dúvida. Mas, nesse lugar, nesse horário... Ele foi infeliz ali. Foi infeliz. Mas, infelizmente, uma coisa também que o Brasil já há muitos anos padece disso, que a eleição é mais ou menos como se você fosse a um restaurante, aí você tem o cardápio. Sim. Todos os pratos são ruins, mas você tem que comer um, porque senão você morre de fome. Então você vai escolher o que é o menos pior. Então, quer dizer, o Bolsonaro, eu não estou dizendo que ele seja pior, estou dizendo que muita gente não concorda. E muita gente votou nele não concordando 100% com ele. Exato. Mas diante da calamidade que existia, ele era a única possibilidade. E vou dizer para você que 70% da população brasileira votou no Bolsonaro. Muitos simpatizavam com ele, com o modo de ser dele, mas muitos eram contrários à esquerda. Então, essa rejeição foi nítida. E o que a gente vê hoje em dia, esse circo sendo montado, na realidade, contra esses 70% da população brasileira, que é contrário a essa balbúrdia que está havendo no Brasil. E essa narrativa de golpe, tudo isso. Então, eu não vou tirar pedra no Bolsonaro, mas ele foi infeliz nesse momento. Mas eu quero dizer o seguinte, que as pessoas que têm essa ideologia anti-esquerdista, que são pela família, pela propriedade, pelos bons costumes, que são conservadores, que continuem unidos, apesar dessa brincadeirinha dele. Ah, sim, lógico. Entendeu? Isso não temos tem... outros aí, temos o Nicolas,
Temos aí outras pessoas que estão Tarcisão. Que é mais ou menos, né? Ele já Você ainda acha que ele é esquerdista? Ele foi funcionário da Dilma, né? Não sei. Mas pelo menos é uma pessoa culta, é uma pessoa que tem capacidade, tem credenciais e não é um esquerdista militante e desvairado, né? Igual o Haddad, né? O ministro da Tachad. O Tachad aí, que é um fulano completamente desqualificado, né? Acho que ele fez acho que 2 meses de economia e é o ministro da economia, né? O ministro da Fazenda. É um absurdo atrás do outro, só diz besteira. Então você vê que esse... Não, e o problema todo eles estão 18 anos no poder, mas o problema é o Bolsonaro. Eles estão sempre colocando. O INSS foi o Bolsonaro. Não sei o que, foi o Bolsonaro. Eles nunca são responsáveis. O IOF, essa do IOF foi a melhor ainda, porque o Bolsonaro ele fez uma medida provisória, uma ordem, e essa ordem ele ia zerar o IOF até 2028. Sim. Né? E gradativamente, perante todos esses anos, vai descendo. Então o que ele falou? Não, que o IOF na nossa gestão está descendo. É lógico, o Bolsonaro assinou essa medida para que ele fosse zerado, chegasse abaixando até zerar em 2028. E eles falam que o IOF está baixando no governo deles. Então ele está usando da custa dos outros uma narrativa de que eles estão fazendo pelo povo brasileiro e não estão. Mas eles vivem de mentira, né? Querem aumentar, né? Na realidade. É o partido da mentira, né? Então você vê que é um governo incompetente, né? Aliás, um desgoverno, que gasta sem parar, que destrói as liberdades. E é isso que a base conservadora, né? Ficou meio assim descontente com esse depoimento do Bolsonaro, porque a gente não espera cordialidade com quem destrói liberdades. Exato. Né? Então esse aqui é o senão que a gente está comentando aqui e infelizmente foi o que se passou essa semana. E aí que fique claro, né? Essa história de golpe é uma narrativa totalmente vazia, né? O próprio depoimento com risadinhas e clima de conversa de boteco mostrou isso, né? Sim. Simplesmente mostrou, porque se fosse um golpe de verdade, ninguém estaria rindo. E aí, pegou mal. Foi uma situação que... mas não dá, né, Adriano? Não dá. Isso pegou muito mal. Né? A gente aqui na trincheira, defendendo a liberdade, apontando os abusos do Xandão, e o cara que deveria ser o líder da resistência vai lá e fica de risadinha com o próprio censor. O ditador, né? Candidato a ditador. Exatamente. E enquanto isso, o Daniel Silveira, né, tá preso. E olha, de falar em Daniel da Silveira, ele foi o primeiro amordaçado da censura, porque ele era um deputado. Sim, que poderia falar qualquer coisa pelo artigo 53. É a prerrogativa do deputado, né? É, a prerrogativa dele, o artigo 53 da Constituição, que dá a ele o poder, a imunidade de falar quaisquer palavra que ele quiser, o que ele quiser. Se ele quiser falar que ele quer explodir alguma coisa, ele pode falar qualquer palavra. Sim. Ele estava imune a isso. Adriano, a imunidade parlamentar, né? No caso dele não se aplicou. E depois ele foi o primeiro amordaçado. Não, era isso que eu queria só colocar em pauta. Sim, e ele recebeu lá a indulgência, né, do Bolsonaro. E ainda recebeu um indulto. E foi cancelado. Que foi cancelado pelo próprio STF. Pela primeira vez. É. Né? A primeira vez que o indulto foi... revogado por um juiz. E as vovós, os vovôs do 8 de janeiro, né, que foram abandonados, estão sendo processados, alguns aí por meme. E infelizmente esse sorriso, essa piadinha não caiu bem nesse tribunal. E esse circo aí montado desse jeito aí foi uma situação que realmente deixou um certo desgaste, né, para as pessoas que viram isso. É verdade, Adriano. E é por isso que o povo tá cansado, viu, Adriano? A base quer firmeza, quer posicionamento, né, Adriano? Exatamente. Não quer um presidente fazendo papel de figurante, ainda mais para um teatrinho do Moraes, vamos dizer. E a velha história, não falar, né? Com o demônio não se brinca. Não se brinca, exatamente. O objetivo nosso aqui é fazer uma crítica construtiva, porque nós queremos, sobretudo, a união da direita, a união dessas pessoas que acreditaram no Bolsonaro e acreditaram que o Brasil poderia melhorar. Ele era o representante naquele momento. Esperamos que a opinião pública
sadia, suscite novas pessoas que possam combater essas ideias esquerdistas que estão destruindo o Brasil, destruindo as crianças, as famílias, e que os que foram silenciados no 8 de janeiro possam ter o apoio de nós da direita, possam ter as suas vidas, né, de volta e possam passar essa fase negra, né, que muitos estão passando imerecidamente, né, não fizeram nada de ruim para estarem na posição que estão. E desejamos também tudo de bom para o nosso capitão, para que ele se recupere e que ele possa conseguir seguir com a missão de combater o comunismo, de combater a sanha maldita dessa esquerda que tanto mal fez ao mundo inteiro, né? Por onde ela passou foi só caos, destruição, miséria, fome e destruição. É isso mesmo, Adriano. E Milton Friedman já dizia, né, que o maior inimigo da liberdade é o governo bem intencionado, Adriano. Só que o bem intencionado que ele está dizendo aí é irônico, né? Quer Sim. dizer, bem intencionado em que sentido? Nós vamos dar casa para todo mundo, vamos facilitar a vida de não sei quem. Aumento do salário mínimo. E aí com isso eles vão inchando o Estado, vão dando mais poder para o Estado e vão cerceando as liberdades individuais. Então é bem intencionado nesse sentido. Então, como é que é a frase mesmo? A frase seria: o maior inimigo da liberdade é um governo bem intencionado. Ou seja, bem entendido é o pseudo bem intencionado, né? Então a gente tem que tomar cuidado com aquela velha ditado, né, que o inferno está cheio de boas intenções, né? A responsabilidade social das empresas é gerar lucro. Também é uma frase de Milton Friedman, que ele foi o professor do Paulo Guedes, né? E foi o professor dos Chicago Boys, né? Ele teve o Prêmio Nobel de Economia em 1976. Agora você vê a diferença, né, de um Paulo Guedes para um Tachad, que foi declarado o pior prefeito da história de São Paulo. E um fulano desse hoje é ministro da Fazenda e sai dizendo coisas, barbaridades. Enfim. Mas ele foi um professor o Milton Friedman, né? Sim. Foi o professor do Paulo Guedes e o professor dos Chicago Boys, que foram os que fizeram a economia, o mercado livre lá no Chile, de Pinochet, né? Estudaram junto com Paulo Guedes. Milton Friedman. Seja, se não há liberdade, não há progresso, não há prosperidade, porque o homem precisa de liberdade, de livre iniciativa, que é exatamente o oposto. Redução de impostos e do tamanho do Estado. Você Exato. mesmo disse isso. Defensor de vouchers para saúde e educação. Liberdade econômica e condição essencial para a liberdade política. Globalização e livre comércio como motores de progresso. E se vocês gostaram desse conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e dar aquele like e comentar aqui para que possamos trazer mais conteúdo, mais informação, porque infelizmente nem tudo que aparece na internet a gente pode acreditar. É exatamente isso. Avançar sempre. Recuar nunca.